Chamo Manuel Andrade, tenho 68 anos de idade e nasci aqui no Porto. Nasci na Ribeira. A minha profissão não era esta. Eu há perto de 35 anos comecei-me a dedicar a fazer estas miniaturas, porque a minha profissão era técnico de máquinas eletrónicas. Como tinha muitos tempos livres, dediquei-me a fazer exatamente estas miniaturas. E acontece que, depois de reformado, totalmente o meu tempo está todo disponível para a criação destas miniaturas. E para o artesanato, geralmente artesanato ligado à cidade de Porto. Tenho parentes, ou tinha parentes, ligados à faina fluvial, à faina dos Rabelos, à faina da Sardinha. O meu avô materno foi um dos últimos tripulantes dos barcos Rabelos e o meu pai foi, durante 40 anos, andou à pesca da Sardinha, no Porto de Matosinhos. Aprendi a fazer o artesanato por simples curiosidade e até porque por uma razão talvez sentimental, ligado aos familiares que, alguns, como já disse atrás, estavam ligados a esta navegação, portanto ao rio e ao mar. E isto tinha realmente um certo jeito, reconheço que tenho um certo jeito para esta atividade. E daí, portanto, depois de me informar, até de reconhecer que eu conheci pessoas antigas, pronto, já cá não estão, é evidente, não é? Que faziam este género de artesanato, não é? É evidente que até isso me interessou, recuando uns tempos atrás, e comecei a fazê-lo, o artesanato, este artesanato, como digo, ligado ao rio, sempre artesanato típico do Porto. Este artesanato é um produto que realmente vende-se, mas não todo o ano. Isto tem a sua época alta no verão, não é? Realmente só para os turistas e para as casas de artesanato. Vende-se, geralmente, os artigos mais pequenos. Isto compreende-se porque os estrangeiros, quem vem cá, quem nos vem visitar, o turista, não vai levar uma coisa enorme. Ora bem, mas já aconteceu que já vendi realmente para o estrangeiro peças grandes. Mas isso, claro, é um bom por transporte próprio. Isto vende-se, as miniaturas mais que se vende é do barco Rebelo, que é o barco tradicional, para mim, é o barco mais tradicional do Porto, não é? E aqui é o símbolo do Porto. Ora, quanto tempo demora? Conforme o seu tamanho. Embora eu tenha que reconhecer que torna-se mais fácil, não durante o tempo, mas torna-se fácil de manusear, fazer um barco mais grande do que um pequeno. Porque um pequeno também demora tempo. Embora um barco grande, por exemplo, demorará perto de uns 10 dias a fazer, um barco bem apresentado, enquanto numa semana poderei fazer 10 pequeninos. Portanto, estas duas formas, não é? Em termos financeiros, estão quase adaptadas uma à outra, não é? Mas é como eu disse, costumo fazer e faço os mais pequenos, que realmente é para os turistas, não é? Não só faço barcos rabelos, mas faço todo o tipo de embarcações. Não há ninguém interessado em aprender esta arte. Eu já recebi aqui na minha oficina alguns alunos, eu já fui a escolas, gratuitamente, graciosamente, estou disposto a ensinar os jovens. É evidente que as escolas estivessem disponíveis para cá virem, obviamente, não é? No meio de 50 ou 100 alunos, há sempre 2 ou 3 ou 4 que se interessam por isto. Também lamento bastante, são as atitudes, as coisas que nós, eu por exemplo, que já fiz perante a Câmara Municipal e visando exatamente a criação do Museu Marítimo do Porto, em que eu e mais dois artesãos que existem aqui, todos à volta mais ou menos da mesma idade, não é? Nós criaríamos o Museu Marítimo da cidade de Porto. Ora bem, se nós virmos de Viana a Faro,
de Viana a Faro, por exemplo, ou do Minho Algarve, há muitas, quase todas as cidades que tinham atividade pescatória e etc., todos tinham um museu, menos a cidade de Porto, que tem uma história riquíssima na marítima. Portanto, estou à espera da resposta da Câmara Municipal, espero que não seja tarde, espero que a ideia seja bem acolhida por eles e para mãos à obra, não é? Faço todo tipo de artesanato, todo o tipo de artesanato que me vierem, portanto, para que eu faça, eu sinceramente faço. Mas estou muito mais dedicado a esta atividade, não é? A fazer barcos rabelos, caravelas, naus, navios escolas, como tenho aqui o Sagres, o Crioula, o navio escola espanhola, etc., todo esse tipo, não é? Porque tenho dentro de mim e gosto de fazer este tipo de artesanato. O meu avô materno, como disse, foi um dos últimos tripulantes dos barcos rabelos. Os barcos rabelos, a origem dos barcos rabelos não se sabe bem nem a data da sua existência, não é? Isto, portanto, é de tempos imemoriais que se acredita que existe o barco rabelo. Uns dizem que o barco rabelo, a par de embarcações do litoral norte, sejam parecidos com os nórdicos. Nós temos, por exemplo, um liceiro, não é? Sabemos, aliados aos vikings, portanto, vimos que a proa é igual. Portanto, e o barco rabelo, alguns dizem que efetivamente também está ligado aos nórdicos, mas outros que não é? Portanto, eu, na minha ótica, estará mais ligado, será um barco muito parecido com os que navegavam também à vela no Mediterrâneo do Norte. Isso sim, isso dá uma certa parecência, uma certa semelhança com o nosso barco rabelo. Portanto, o nosso barco rabelo fez este transporte desde 1756, data da criação da Companhia da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, em que depois era preciso fazer o transporte do barco do vinho do Porto para o Porto, da Régua e para o Porto. Acontece que o barco rabelo é um barco de fundo chato. Porquê? Porque naquele tempo não havia barragens e o Rio Douro dizia-se que era um rio de muito mau navegar. Para ser tripulante de um barco rabelo era preciso primeiramente ter muita coragem e segundo muita experiência. Foram dezenas que morreram de tripulantes exatamente por ter essa experiência. O barco rabelo em si não demorava às vezes mais do que uma semana a chegar cá ao Porto, porque não havia barragens. Portanto, o Rio Douro, sendo um rio de muito mau navegar, era um rio muito veloz e tinha muitos baixios, era muito pedregoso e, portanto, só quem conhecesse efetivamente o rio da Régua até ao Porto é que poderia realmente ser tripulante de um barco destes. O Douro só amainava, vai lá, só sossegava por volta aí de Melres, Gondomar. Quando chegasse a Gondomar, o rio aí amansava. Mas a partir daí para cima, como digo atrás, era um rio muito tumultuoso e, portanto, requeria homens com muita experiência, muita coragem e muita força. Um barco rabelo poderia transportar, e nós estamos a falar em pipas, e as pipas levam à volta de 500 litros. Se usamos em barris, são barris de 50 litros, há meias pipas de 250 litros, portanto, eles transportavam à volta de 40 pipas de vinho de Porto. E era uma carga muito valiosa. E, portanto, os tripulantes tinham de ser uns homens com muita coragem e muita experiência em navegar. Se formos ver por isso, ainda existem, depois das barragens feitas, ainda existem muitas ermidas, que era exatamente, nós vemos as ermidinhas por aí acima, por Rio Douro acima, e vimos que eram aí exatamente onde eles atracavam, porque se num rio de muito mal navegar, nem sempre tinham condições, por exemplo na maré baixa, não tinham condições de navegar, e portanto tinham que atracar a esses portozinhos, vá lá, digamos, esses portinhos aí onde ficariam. Portanto, se caísse à noite, teriam que retomar a navegação no outro dia, esperar por a maré, etc. Portanto, isto
Sabe-se que foi a partir de 1756, com a criação da Companhia da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, começou o transporte de vinho do Porto. E acabou o transporte de vinho do Porto nos barcos Rabelos em 1964, por volta desse ano, onde foi construída a barragem do Carrapatelo. A partir daí o vinho começou a ser transportado pelo meio rodoviário. E, portanto, mas tomando novamente a origem do barco Rebelo, não se sabe, ninguém sabe a origem do barco Rebelo. Se realmente é tipo nórdico ou tipo do Mediterrâneo do Norte. O barco Rebelo eram construídos ali naquela zona entre os rios e Castelo de Paiva. E porquê ali? Porque ali é uma área que tem muitas praia fluvial. E então aproveitavam esse terreno para construir um barco Rebelo, aliado a quê? Aliado sendo uma terra, tanto Castelo de Paiva como Entre Rio, que tem muitos homens ligados a trabalhar a madeira, ou seja, carpinteiros. Aliavam uma coisa à outra e eram aí que eram construídos, eram os estaleiros, digamos assim, que eram construídos os barcos Rabelos, que são muito simples de fazer. Durante as viagens que faziam, se nós virmos, e eu vou exemplificar, se vimos aqui esta parte aqui do barco Rebelo, que é exatamente onde o pessoal dormia, onde a tripulação dormia quando estavam atracados por mau tempo ou então a maré não dava para continuarem a navegar. E eram ali, portanto, da parte de trás, onde chama-se o coqueiro, exatamente onde a tripulação dormia. Era manobrado por um homem que orientava. Aqui isto chama-se as apegadas, esta estrutura aqui é a pegada, e o homem vinha aqui em cima com este leme para orientar o barco na direção que quisesse. Isto fazia de leme, aqui esta parte, que é o leme, e o homem vinha aqui instruindo sempre, como a vela não podia ver para a frente com a vela, portanto era os próprios tripulantes que lhe davam indicação sempre para a esquerda ou para a direita, conforme o rio assim se posicionasse, a sua navegação. Os tripulantes usavam um remo, eles chamavam pá, e um bicheiro. A navegação era feita com um homem aqui do leme, aqui, orientando sob as ordens da tripulação de cá em baixo, e também usando um instrumento chamava-se bicheiro. Esta parte aqui, esta parte curva aqui, servia para puxar as cordas. E esta parte da pontiaguda aqui servia para que os tripulantes, ao moverem o barco, para se deslocarem, metiam o bicheiro era posto aqui e com a sua força contra a rocha faziam mover o barco. Durante a navegação, o tempo que corria entre o peso da régua e o porto, como durava por vezes, como disse atrás, talvez uma semana a chegarem cá, devido ao rio ter sido muito tumultuoso, o que é que acontecia? Acontecia que eles também tinham que se alimentar. Portanto, e usavam aqui isto, que era um saquinho onde traziam o pão e os alimentos. E usavam do outro lado uma cabaça onde traziam o vinho. Usavam também uma panela que vinha aqui para fazerem a sopa. Portanto, eles estavam movidos de provisões exatamente pelo tempo que demoravam a chegar até à cidade do Porto. Portanto, todos os instrumentos serviam todos para a sua alimentação. O barco Rebelo não transportava só, não foi o meio de transporte só para o vinho do Porto. Eles traziam o vinho do Porto para cá e, curiosamente, o que é que levavam para cima? Levavam munições e fardamentos para as tropas que se encontravam na
da região transmontana. Era assim que fazia. Foi sempre desde que houve no Nordeste transmontano exército, por conseguinte eles transportavam aqui as munições e os fardamentos. E também não servia só para isso, também servia para outras mercadorias, para se enviar para o Nordeste transmontano. Os barcos rabelos, como eu disse, também não transportavam só isso. Eles vinham do Porto para cá. Também, até a finais dos anos 60, talvez, eu lembro-me já disso, os barcos rabelos transportavam carvão do Pejão, que é das minas do Pejão, para cá, que abastecia a cidade, os restaurantes, etc., as padarias, etc. O barco rabelo transportava o carvão, que era descarregado aqui onde existe agora o Parque da Alfândega. O Parque de Estacionamento da Alfândega era descarregado porque tinha um terminal ferroviário que ligava até Campanhá, ainda hoje existe o túnel, não é? E então era daqui até Campanhá, e depois de Campanhá eram distribuídos pela cidade, através de caminhões, o carvão. Relativamente às velas, quem hoje passar por Vila Nova de Gaia vê nas velas os reclames das firmas de vinho do Porto. Antigamente não tinha nada disso. Até as velas eram todas aproveitadas, algumas estavam rotas e eram remendadas. Via-se nas fotos antigas os remendos que as velas tinham. Agora, os rabelos que estão lá é por uma questão de publicidade, que tem a marca dos vinhos do Porto. Este é o navio Escola Sagres, portanto, onde os nossos marinheiros da Marinha de Guerra aprendem a navegar. Este barco, nós, na Marinha, houve 3 Sagres. Este é o mais moderno que hoje está ao serviço, não é? E portanto, como podem ver, isto tem 1,10 m de comprimento, está feito à escala. É um navio que realmente que se move a vento e a motor. Exatamente para que os aspirantes, os cadetes, saibam navegar com motor e sem motor, portanto, à vela. Esta miniatura demorou-me perto de 4 meses a fazer, porque são aspectos muito pormenorizados, e são aspectos muito rigorosos. Este aqui que estamos a ver é o Crioula, foi um antigo bacalhoeiro. Hoje está ao serviço da Marinha Portuguesa. Este navio foi construído, portanto, como bacalhoeiro e tem o irmão gêmeo de nome Santa Maria Manuela. Foi bacalhoeiro e foi construído em 1937. Aliás, o primeiro rebite que se pôs nos cascos foi datado de fevereiro de 1937. Hoje está ao serviço da Marinha, também exatamente para que os cadetes saibam navegar à vela e a motor. Aprendam a navegar à vela e a motor. Este é uma traineira típica de pesca, é uma traineira de pesca do Porto de Matosinhos. É uma traineira antiga,
Isto data dos anos 50, 60, porque tem uma característica. Para que a proa, a popa, aliás, a popa, a ré, chamava-se, como era redonda, chamava-se popa de leque. Era como um leque a abrir. Hoje não são assim. Hoje são cortadas como estas. São assim cortadas. Portanto, antigamente, nos anos 50, 60 e 40, as traineiras eram fabricadas assim, com esta popa. Esta traineira, hoje as traineiras levam meia dúzia de tripulantes, porque tem os aladores mecânicos. Estas traineiras antigas levavam à volta de 40 tripulantes. Levavam os maquinistas, o mestre e o resto da companhia, que chamava-se companhia, a toda a tripulação, que eram composta por pescadores, para alarem a rede. Portanto, eles davam, posso dizer que o meu pai andou perto de 40 anos, portanto, nestas traineiras, era motorista de uma traineira, e por conseguinte, eles davam, é engraçado, o modo como pescavam. Eles chegam do Porto de Matosinhos por volta das 5, 6 horas da tarde. E ao largo da costa, ao anoitecer, davam rigorosamente, faziam um lance. Eles chamavam um arcejo. E davam, eram 2 lances obrigatórios. Um à noite, outro de manhã. O da noite chamava-se o arcejo e o de manhã era o alvor. O lançamento do alvor. Aqui, esta é a chalandra. Para que servia isto? Isto servia que, quando deitasse, o mestre mandasse deitar a rede ao mar, a traineira fazia o cerco, não totalmente, porque não podia ligar as duas partes da rede. Então era lançada ao mar a traineira com dois pescadores para irem à mão fechar a rede. E durante a pesca, o cerco ao peixe, durante o cerco da rede, a traineira parava, os motores paravam. Exatamente para que a rede não se misturasse aqui com o hélice. É uma traineira, como digo, dos anos 50, 40, 60. Estas traineiras tínhamos no Porto de Matosinhos perto de 200 traineiras. Hoje temos à volta de 20 ou 20 e tal, que foi aquilo que nos aconteceu. Começou a ser cortada atrás, porquê? Porque agora, estão a ver nesta miniatura o seguinte, ela é cortada porque agora levam 2 aladores mecânicos. Portanto, escusam de tanto espaço, porque levam 2 aladores aqui mecânicos, que ao lançarem a rede, os aladores, por si só, puxam a rede. E por conseguinte, não precisam de ser tão grandes até, e levam meia dúzia de tripulantes. A característica que é estas coisas, aqui este branco, este castanho, este vermelho, estas coisinhas aqui, isto que era? Eram os baús dos pescadores. Os pescadores levavam da terra, levavam a alimentação aqui. Eram os baús feitos de folha de zinco, que agora são uma raridade, agora são peças de museu, não é? São peças de museu. E tinham esta característica. Todos eles, cada tripulante levava o seu baú. Porque durante toda a madrugada, eles andavam mais de 12 horas por cada dia à pesca e por conta disso precisavam de se alimentar. E era aqui nestes baús que levavam a comida. E este nome, António João, é o nome verdadeiro. É uma das traineiras do Porto de Matosinhos. Assim como esta aqui, também, que é o Eduardo Nuno, que estou a fazer, que é o Eduardo Nuno. Tenho o número de registro na frente, como vêem, tenho o número de registro, por pesquisa feita por mim na capitania, que é para não fugir, não pôr nomes à sorte, não é? Para ser rigoroso. Os pescadores sempre foram ligados sempre a uma grande religiosidade. E estes por acaso são nomes próprios de pessoas, mas a grande maioria das traineiras tinham nomes relacionados com a religiosidade. Nossa Senhora da Ia, Nossa Senhora da Boa Esperança, Nossa Senhora do Bom Jesus, tudo isso. O Senhor dos Milagres,
essas características todas, que eram exatamente ligadas à grande religiosidade do povo, porque, como ainda nos tempos atuais, se vê tanto na Póvoa, especialmente na Póvoa de Varzim, na Nazaré, aquelas grandes festividades em honra, por exemplo, de São Pedro, que é o padroeiro dos pescadores, que é o São Pedro sendo o padroeiro dos pescadores, é uma festa grandiosa nas vilas pescatórias, Vila do Conde, Póvoa de Varzim e até no Algarve, não é? E por conseguinte, quando há essas festividades, todas as traineiras se aprumam em frente ao cais para que o padre dê a bênção a todas as traineiras. Um dos aspectos da religiosidade que liga os pescadores ao mar. São Pedro é o dia 30 de junho, que é o dia realmente dos pescadores. Nesse dia é o dia anual, portanto, dos pescadores. Ninguém vai ao mar, tanto na véspera como no dia, não é? Convém também salientar o seguinte: os pescadores nas procissões que efetuam durante as festas do São Pedro, são eles próprios que contribuem todo o ano para que a procissão, as festas em nome de São Pedro, sejam cada vez melhores. Por isso, cada traineira que vá para o mar, ao vender o peixe, uma parte da venda do peixe reverte a favor das comissões de festas, que se realizam anualmente. Portanto, isto liga muito bem realmente aos homens do mar, que, na minha opinião, e como dizia um fadista já falecido, dizia que não há homem mais valente do que o homem que anda no mar. E é bem verdade. Esta miniatura grade é o navio escola espanhol, de nome Juan Sebastián Elcano, que é exatamente que funciona nos mesmos moldes para a Marinha espanhola, como o Sagres funciona para a Marinha portuguesa, que é uma aprendizagem dos cadetes para navegar com vela e a motor. Temos aqui um pequeno iate, estes são todas as miniaturas barcos rabelos, e temos aqui um caique. Este caique tem mais de 40 anos. Sim. Este caique é um barco típico do Rio Douro. Este barco era um barco de trabalho. E vou exemplificar isto. É que antigamente, quem vinha aqui ao Porto, os navios estrangeiros que vinham descarregar ao Porto, muitos deles eram de grande calado e não podiam encostar. O Porto não dava para isso. O Porto da Costagem aqui, que era o Cais da Estiva, não dava, não tinham calado para isso, não tinha fundo para isso, e então ficavam ao largo. E então eram descarregados através dos guinchos do próprio navio para umas barcaças que havia, enchiam as barcaças e depois 2 homens aqui neste barco, auxiliando conforme a maré do rio, puxavam as barcaças para o cais, que depois eram atracadas e eram descarregadas por guintastes que existiam no próprio cais. Portanto, isto era um barco de trabalho da cidade de Porto. Ora, cá está o mesmo barco, o mesmo caique, que é com 2 remos, que era tripulado por 2 homens, cada um com o seu remo, que era para puxar as ditas barcas, como disse, atrás. Mas era sem vela. Isto porque é que tem a vela? Porque quando, para tempos de passeio, por exemplo aos domingos, as pessoas gostavam muito de passear pelo rio acima, e então iam nestes barcos aqui, levavam a vela. E levavam a vela para ir, conforme o vento, de manhã geralmente, o vento que vinha de norte, não é? Ajudava-os a ir pelo rio acima. E assim se faziam os merendeiros para as famílias. Daí a inclusão da vela. Tem este formato, a vela porque, se vir aqui, ela é presa a esta verga, que depois o vento ao bater-lhe aqui, não é? Ao bater-lhe aqui, empurrava exatamente
com maior eficácia o barco pelo rio acima. Só bastava aqui um homem andar aqui ao leme para orientar o barco no sentido que quisesse. Esta também é uma treineira de pesca, também das antigas. Este barco é uma canoa do Tejo, também uma canoa que, como sabem todos, na região de Lisboa, as canoas do Tejo também serviam para transporte. Portanto, era uma canoa também de transporte de carga. Este aqui temos uma peça, que este é um rebocador e aqui é um veleiro. Ali em cima é a fotografia tal do barco Rebelo, exatamente já na descarga do vinho do Porto, aqui na cidade de Gaia. Esta construção aqui, como veem, isto vai ser, a construção disto vai ser o novo Sagres. Aqui está o aspecto do casco do navio Escola Sagres. Este navio aqui, esta miniatura aqui, era de um navio que se chamava Manuel Alfredo, que era da antiga CUF, da Companhia Nuno Fabril, que era do Barreiro. Este barco aqui é um rebocador francês, que é o Saint Charles. É francês. Isto foi tirado de uma revista. Achei engraçado, fiz isto porque achei engraçado o barco, e então tirei de uma revista e fiz. Esta miniatura aqui é um veleiro pequeno, que de nome Três Hombres, é como se chama. Realmente é um veleiro, porque só navega à vela, não tem motor. Este veleiro atracou aqui no cais do Porto, no cais da Estiva, há três anos atrás. E realmente veio uma empresa cujos donos fazem o favor de ser meus amigos e pediram para eu fazer esta réplica. Eu fiz, mas fiz um para eles e outra para mim. Isto é tudo para venda das casas de artesanato e também a particulares. O barco Rebelo, agora atual, de turismo, que foram transformados